Oi pessoal, tudo bom? Voltei aqui depois de ganhar o Darwin, dia 10 de março. Hoje faz 11 dias desde o parto. Hoje é dia 21 de março. E eu vim aqui contar pra vocês como é que foi o meu parto e também a recuperação pós-parto. O Darwin tá dormindo aqui agora. E eu vou tentar contar pra vocês. Eu acho que eu vou dividir em 2 vídeos provavelmente. Então, primeiro eu vou falar como foi o parto. Eu disse pra vocês que se eu não entrasse em trabalho de parto durante o final de semana, e eu ia ter consulta na segunda, a gente ia conversar com meu médico e daí eu ia gravar outro vídeo. Acabou que não deu, porque foi tipo uma correria assim, e daí eu vou contar pra vocês. Bom, eu não entrei em trabalho de parto no final de semana, nem 4 nem 5 de março. E na segunda-feira, dia 6, eu tive consulta. Nós conversamos, eu falei que tinha dores, contrações. Também eu tava preocupada com o líquido amniótico que eu falei pra vocês, que tava em 8,1. Meu médico falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um ultrassom pra ver como é que tá teu líquido quarta-feira, pra mim não ter que tá indo e vindo de juiz assim, tipo, na segunda e na terça e de novo e tal. Na quarta-feira então. Aí você faz o exame e você já traz aqui pra mim. Aí, se tiver baixado, a gente faz a cesárea na quarta-feira mesmo, dia 8. Se não, a gente deixa pro sábado, dia 11 de março. Que ele tava preocupado também com as semanas, porque a primeira ultra que eu fiz, a previsão era pra 28 de março. E segundo minha última menstruação, 22 de março. Então podia dar alguma diferença e ele tava com medo de Darwin ter que precisar de algum atendimento especial e tal. Aí na quarta-feira a gente foi fazer a ultra. Aí ele tava pesando 3 quilos 419. E o líquido tinha baixado de 8,1 para 7,1. Ela me falou que tinha um bolsão que era bem grande, que tinha líquido suficiente ainda pra ele e tal. E que ele tava bem baixo mesmo, por isso que talvez eu tinha dor e tal. Aí a gente já esperou o laudo pra já levar pro doutor que ele tinha pedido, né, pra gente conversar e ver como é que ia ser. Tá. Daí eu peguei o laudo, daí dizia que tava no percentil 5 líquido amniótico pra idade gestacional. Tava constando que eu tava com 38 semanas e alguns dias. Aí eu levei lá pro meu médico, ele já atendeu a gente. Ele viu o exame dele, disse que realmente baixou. Só que ainda tem líquido suficiente. Ele disse o que eu te aconselho a fazer. Vamos fazer então a cesárea na sexta-feira. Ele falou que no final de semana ele ia viajar. Acabou que ele acabou não viajando, sim, mas ele disse que vamos fazer na sexta-feira, então. E eu concordei, fiquei super feliz. Que aí na sexta-feira eu já estaria com 38 semanas e 2 dias. Aí eu concordei por causa das dores e tal. E naquela semana eu também tinha emagrecido. Me deu uma virose, tipo... Aí tava complicado as coisas assim, que eu fiquei bem feliz por ser sexta-feira. Sexta-feira também é aniversário do meu avô, que é bisavô do Darwin. Aí eu achei que ele ia ficar bem feliz. Aí então deixamos marcado pra sexta-feira, às 11 horas da manhã. Aí na quinta-feira, 9 de março, deu virose no cu também. Eu tava preocupada já por ele não poder ir comigo, né? E eu queria muito que fosse ele. Que ele é pai, isso é um momento que eu acho que pai e mãe tem que dividir. Aí me ligaram lá de juiz dizendo que era pra mim internar na quinta mesmo, que a minha cesárea ia ser às 7h30 da manhã. Aí eu teria que internar na quinta-feira às 7 da noite. Aí durante o dia o Gustavo melhorou, não sei como, assim, graças a Deus. Aí nós arrumamos as coisas e fomos. Daí o Romeu ficou ali da minha mãe, aqui do ladinho. E a gente deu tchau pra eles e foi. Aí lá eu fiquei no centro obstétrico. Não era quarto, fiquei numa sala lá do centro obstétrico. Foi a mesma que eu fiquei me preparando pro parto do Romeu. E a mesma que eu fiquei aquela vez que me deu contrações e eu posei no hospital. Aí nós ficamos lá.
Aí cada passo elas estavam medindo batimentos, vendo, medindo minha pressão, essas coisas assim. O tempo todo monitorando. Elas já fizeram naquela noite mesmo, fizeram tipo, anotaram o nome do Darwin, tudo, fizeram o exame de HIV em mim, fizeram vários procedimentos lá antes de você ganhar o bebê, assim, que anotam tudo, quantas semanas você tá, nome do pai, endereço, tudo que vai estar naquele registro de nascido vivo pra você levar pra registrar depois do bebê. Eu posei lá, tipo, eram umas 5 horas da manhã, não conseguia mais dormir, eu ficava no baby center, conversando com as outras mamães e tal, ou no WhatsApp. Aí fiquei esperando, assim, daí chegou, eram umas 6h30, eu acho que eu levantei, fui escovar os dentes e tal, fui me arrumar, assim. Daí ela chegou, a enfermeira chegou, era 7 horas, me preparar pra cesárea, assim. Você fica vestido com aquela roupa verde, né? Só de calcinha e aquela roupa verde. O Gustavo tava com a roupa dele normal e aquela roupa verde por cima. Eu fui encaminhada lá pra sala da cesárea. Daí lá eles botam milhares de coisas aqui assim, pra medir os batimentos e tal. Daí nesse braço vai o medidor de pressão. Nesse braço tava o soro. E também eles falaram que iam pôr a sonda primeiro. Eu perguntei se podia pôr depois, que daquela vez eu não senti botar a sonda porque eu tava com muita dor. Eles aplicaram anestesia e depois botaram a sonda. Daí agora foi totalmente diferente porque eu, tipo, tava ali, tava consciente, assim, eu tava sã, tava com dor e tal. Aí eu pude perceber tudo que tava acontecendo, assim. Aí ele disse que a sonda é bom pro bebê você botar antes da anestesia, porque pode acontecer algum problema e pode fazer mal pro bebê. Ah, eu disse, tudo bem, né? Pode fazer a sonda, botar a sonda. Aí, ela só, no momento que ele põe, assim, só te dá uma ardência. Assim, eu acho que no canal da urina, assim, dá uma ardência, assim, mas só na hora é rapidinho. Não é nada, assim, horrível. Depois da sonda, eles aplicaram a anestesia. Eles têm que ficar curvada, né? Assim, tudo pra frente. E daí ele aplicou anestesia, não senti dor nenhuma. Daí logo eu deitei. E como demorou um pouquinho lá, os procedimentos, tipo, vinha os doutores e tal, organizar tudo. Aí o doutor falou pra mim ficar de lado, assim, pra não prejudicar a respiração do Darwin. Daí eu fiquei meio de lado, assim, esperando. A anestesia fez efeito ela faz efeito muito rápido. Eles ficavam me perguntando se estava tudo bem, tipo, uma equipe muito boa, muito atenciosa e tal. Adorei. Eu vou mostrar depois pra vocês um vídeo, vou fazer um vídeo que a gente gravou também, o parto do Darwin, e vou mostrar pra vocês como é que foi. Aí o doutor, daí eles começam a cortar, aí você fica naquela expectativa. O Gustavo tava ali do lado com a câmera. Tipo, nasceu, assim, é muito rápido, acontece tudo muito rápido. Aí ele tava dando aqueles churumingos, daí o doutor abaixou aquela parte que fica na frente, assim, e disse, olha, Carol, assim, ele me mostrou logo que ele tirou, assim. Daí o pediatra pegou ele, daí já trouxe pra mim também. Ai, foi um momento lindo, assim, que você se emociona. Tipo, não existe essa de, tipo, você teve um filho, daí você vai ter mais um e não vai se emocionar. Não existe, você se emociona sempre. É uma emoção diferente, cada vez. Eles pegaram o Darwin, aí depois o meu médico falou assim, a gente já podia pôr ele pra mamar aqui mesmo. Aí o pediatra falou, não, tem cheiro de anestesia e tal, vamos depois, só a recuperação. Tá, beleza. Aí o pediatra fez todos os procedimentos no Darwin, tava tudo bem, nasceu perfeitamente saudável, graças a Deus. E aí, depois dos procedimentos, o pediatra foi embora. O meu médico falou assim, vamos pôr ele pra mamar, vamos fazer um teste. Pôr ele lá perto de mim. Aí ele se acalmou quando ouviu minha voz. Isso eu acho que é o que tem de mais incrível no parto, assim, que quando o bebê se aproxima, tipo, ele para de chorar, ele ouve tua voz e ele fica calmo.
É incrível. Eles botaram ele pra mamar e ele já procurou mesmo. Parece que ele nasceu com fome já. Não tinha nada, eu acho. E ele tentava sugar, assim. Depois que tiraram ele, ele chorou que ele queria ficar lá. Ele nasceu maior que o Romeu. Nasceu com 3 quilos 520. O Romeu nasceu com 3 quilos 490. E o Darwin nasceu de 38 semanas e 2 dias. Só que estava constando lá aquilo que eles fizeram, assim, os procedimentos, né? Que ele estava com 38 semanas e 5 dias. Já o Romeu nasceu com 39 semanas e 2 dias também, eu acho. E 49 centímetros os dois, mesma altura. Aí, depois disso, eles deram banho ali na mesma sala, não levaram, tipo, lá pro berçário. Fizeram tudo que tinha que fazer ali, do meu lado. Achei isso incrível. Aí depois nós fomos pra sala de recuperação, o Hugo e o Darwin. Aí lá botaram ele pra mamar de novo. E ele só queria mamar. Ia ficar mamando. Ele pegou super bem o peito. Aí lá nós ficamos em torno de 7 horas. Eles falaram que era até o momento de eu conseguir erguer as pernas, dobrar elas assim e erguer meu quadril. Aí a partir desse momento eu já podia ser liberada e ir para o quarto. Porém, chegou esse momento e não tinha quartos disponíveis. Aí nós tivemos que ficar lá esperando. No total levou umas 7, 8 horas até a gente conseguir ir para o quarto. Aí depois nós fomos pro quarto. Aí lá tinha mais uma moça que tinha ganhado o bebê um dia antes. Vinícius, eu acho que é o nome do bebê. Ela também tinha feito cesárea. Lá eu fiquei... Deixa eu ver até que horas eu fiquei sem comer. Até quase de noite, assim, de tardezinha. Aí eles me levaram chá, só que eu não gosto de chá. Aí eu não tomei. Daí na sala de recuperação, como demorou muito, daí a gente tem um quarto e tal. E eu tava com muita sede e fome e tal. Aí eles levaram gelo. O doutor liberou gelo pra me chupar. Aí eu chupei uns gelos lá. E no quarto também, depois lá que eu fui, porque tava com muita sede. Porque a gente fica em jejum bastante tempo, né? Tem umas 12 horas de jejum. E depois do parto você também fica um tempão em jejum. Aí eu tava morrendo de sede, morrendo de fome e tal. E daí no momento que eu tava ganhando o Darwin, tinha uma mulher na sala ao lado ganhando de parto normal. Que sonho. Ganhando bebezinho de parto normal. Ela fez umas 2 forças assim, que deu pra ouvir. E o bebê nasceu. E olha a diferença. Aí a enfermeira já ligou lá pro refeitório, eu acho. E disse, pode trazer um café da manhã super reforçado pra ela agora. E tipo, você vai a cesárea, você tem que esperar horas e horas e horas até você poder comer e tal. É aquela coisa. Fomos para o quarto, como eu estava contando pra vocês. Aí eu chupei gelo mais um pouco. Daí mais tarde eu acho que... daí eles botaram no travesseiro, assim. Aí mais tarde já levantaram, que eu pedi que horas que eu poderia levantar. Daí você já pode levantar. Aí o Gustavo elevou a cama assim pra mim. E eu na cama assim, eu tirava a cabeça do colchão um pouco assim e ficava. Porque no parto do Romeu, quando eu levantei da cama, sentei no sofazinho e me deu um baita mal-estar horrível. E ele não me deu mal-estar nenhum. Eu levantei assim e daí tipo deixava minha cabeça tipo não encostada. E ia fazendo isso, daí eu levantando devagarinho, até que eu me senti, assim, pronta pra levantar da cama. Daí sentei no sofá. E a anestesia que o cara fez, ele disse que duraria mais 24 horas. Ele disse pra mim aproveitar esse tempo da anestesia que eu não ia sentir dor e me movimentar bastante pra acelerar minha recuperação. Depois eu levantei, aí eles tiraram a sonda, aí eu fui no banheiro, eu me movimentei bastante assim. Não é fácil e tal, mas tipo, eu fiz o meu melhor porque eu queria me recuperar rápido assim.
Super calmo, ele mama e ele dorme. Ele é super tranquilo. Aí eu levei o biquinho, né? A gente deu o biquinho já no hospital, ele pegou um pouquinho. Tipo, foi muito tranquilo dessa vez, e como você já tem uma experiência, fica muito mais fácil a coisa. Sábado lá, né, vendo TV e tal, deitadinho. Daí o doutor foi lá e falou que eu tinha que levantar, que é pra mim caminhar no corredor também. Levantei, caminhei no corredor, que da outra vez eu não fiz isso, fiquei só no quarto. Aí eu não sentia dor, assim, muita dor. Eu tinha bastante dor na veia, assim, porque eles davam um remédio lá. Não sei que remédio era, mas era um remédio que me doía muito, assim, a veia. As enfermeiras super atenciosas também, só uma que não era muito, assim. Mas as outras eram bem legais, assim. De manhã vinha a enfermeira dar banho no Darwin, lavar ele. Muito tomar banho, ele chora bastante pra tomar banho. Não sei, porque o Romeu adorava, eu só colocar na água assim que ele ficava calminho, calminho. O Darwin não gosta. Eles são bem diferentes mesmo, bem como dizem, que nem um filho é igual ao outro. E também o Romeu não dava pra fazer um pio, eu não podia gravar. Eu não podia estar gravando agora, que ele com certeza iria acordar. E eu já tô gravando bastante tempo e o Darwin tá ali, dormindo. Preguiçado, mas resmungada, mas segue o sono, continua assim. Aí no domingo de manhã eles liberaram nós pra ir pra casa. Daí já botei uma roupa normal lá, confortável. Antes de vir já comi feijão, comi arroz. Tal, disse que não pode, né, que dá cólica. Mas o doutor falou que a cólica começa mais tarde. O Darwin tem um pouquinho de cólica, assim. Mas eu não tô comendo feijão agora, só comi aquele dia porque eu tava com muita fome. Parece que tinha me deixado passar fome. Aí a gente veio pra casa. Quando nós chegamos em casa eu senti dor na barriga, assim, bastante dor. Eu acho que é por causa do baque, tem muitos buracos lá desde vir pra cá. A estrada é bem ruim. Aí quando sentei no sofá, nossa, doeu muito minha barriga. Demos pro meu presentinho do Darwin. Trouxemos uma galinha pitadinha de pelúcia, assim, desse tamanho, que ele adora galinha pitadinha. Ele sorriu quando viu o Darwin. Ele só deu um tapinha depois, assim, e o Darwin chegou. Aí a gente tá cuidando, assim, deu um ciúminho, sabe? Mas agora ele já tá tranquilo, já tá faceiro com o humano e fala mano. E quer ver o humano, e daí encosta a cabeça no humano. Agora é só amor, assim. Pra contar o relato do parto, é isso. Agora o próximo vídeo vai ser contando sobre a minha recuperação. Eu espero vocês lá.